pessoal, tudo bom? Então, nessa videoaula nós vamos estar explicando um pouquinho da cultura popular e da resistência que estiveram presentes dentro do período da ditadura aqui no Brasil. A ditadura foi desde 31 de março de 64, com o golpe militar que derrubou João Goulart, a 15 de janeiro de 85, com a eleição de Tancredo Neves. Durante a ditadura militar, nós vamos ter principais características, como a censura aos meios de comunicação, então nem tudo que você pensava você podia divulgar no jornal, nem nada. Também vamos ter grande declínio da economia, então vai aumentar toda a dívida externa, vai ter repreensões, então não tinha aquela liberdade de expressão que tantos defenderam antes da ditadura. Essa liberdade de expressão vai ser proibida agora no período da ditadura. Só pode ser divulgado e falado aquilo que o presidente que está nesse período ditatorial, só o que ele permite. Então agora acompanhe alguns dos principais presidentes e continue com a gente. A cultura popular representa um conjunto de saberes, determinados pela interação dos indivíduos. O termo cultura é muito amplo e reúne comportamentos, símbolos e práticas sociais. Trata-se, portanto, de um conjunto de fatores que compõem uma sociedade, como, por exemplo, saberes, crenças, costumes e tradições de determinados povos, destacando-se a literatura, a música, o teatro, as danças e a culinária. Bom, no teatro, muitas apresentações tinham um forte teor revolucionário. O CPC, Centro Popular de Cultura, e a UNE, União Nacional Estudantil, entendia que o teatro era uma importante arma de combate político. O principal teatro dessa época era o Teatro de Arena, de 1953. Escolhemos, então, a peça Arena Conta Zumbi, de 1965. Que fala sobre a luta por liberdade. Essa figura, o zumbi, eram escravos negros que lutavam por liberdade e justiça. O Arena conta a história pra você ouvir gostoso. Quem gostar nos dê a mão e quem não tem outro gozo. Quem gostar nos dê a mão e quem não tem outro gozo. História de gente negra da luta pela razão, que se parece ao presente pela verdade em questão, pois se trata de uma luta muito linda na verdade. Que luta é essa? É luta que vence os tempos, luta pela liberdade. Em relação ao cinema, boa parte das produções eram realizadas pelos artistas do Cinema Novo, que nasceu em 1956. O Cinema Novo teve impacto no Brasil e no exterior. Contudo, o Cinema Novo foi perdendo forças, nascendo então o movimento Cinema Marginal. Esse movimento era de contracultura. O cinema marginal, ao contrário do Cinema Novo, era combativo e ignorava a censura militar. O cinema marginal, forjado na década de 60, assumiu a vanguarda cinematográfica e possuía um papel fundamental na política brasileira. Um dos filmes do novo cinema que a gente escolheu foi Deus e o Diabo na Terra do Sol. Bom, escolhemos esse filme pois ele tem uma crítica acerca da política do país. No entanto, compõe a excelência do cinema novo brasileiro. Sou condenado, mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Havana Filmes apresenta a produção de Luiz Augusto Mendes, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Um filme de Glauber Rocha. Entre várias formas de resistência, os jornais esteve presente, especialmente o chamado Pasquim, que denunciava o autoritarismo e a censura durante o período militar. Através de bilhetes ou telefonemas, as autoridades militares elas se queixavam ou denunciavam determinadas matérias, fazendo com que elas não fossem publicadas. Além que, com o decreto do AI-5, era obrigatória a presença da Polícia Federal na redação. Assim, era comum as redações amanhecerem fechadas, os jornalistas serem chamados para depor e nunca mais aparecer. Outro movimento importante, agora relacionado com a música, é o chamado tropicalismo, que permitia com que as pessoas pensassem na formação de uma identidade nacional durante aquele período. Na época da ditadura, teve vários grupos, e alguns que se destacaram na luta contra a opressão artística, que se envolveu foi atores, músicos, cineastas, poetas e escritores. Cada um ajudava no que era melhor, questionava os fatos informados à população, mesmo sendo censurado pelos órgãos opressores. Músicos descrevem nitidamente horrores que aconteciam nessa época, por trás das letras. Um músico que se destacou muito foi o artista Chico Buarque, junto com Gilberto Gil. Os dois compuseram uma música que reflete a situação vivida na época chamada Cálice, que mostra referência ao Santo Cálice, uma passagem da Bíblia, e também uma metáfora do verbo calar. Foi a forma que os músicos acharam melhor dizer sobre a liberdade de expressão caçada no Brasil. Então, agora eu vou mostrar um vídeo que vai passar uma música sobre isso. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Eu me lembro, saí dali daquela coisa, peguei o telefone, liguei para Chico e disse: Chico, eu tive uma ideia do cálice. Hoje é sexta-feira, ficou essa a coisa do cálice. Vamos por aí, vamos partir por aí. Ele fez: tá bom, vamos embora, venha para cá amanhã, que é sábado de Aleluia. Você vem para aqui. Ele morava na Lagoa, ali na Borges, né, de Medeiros, se não me engano. Um edifício, morava lá na cobertura, a gente via a lagoa, até acabou entrando o monstro, para ver emergir o monstro da lagoa que ele botou na letra. Em 1964, o artista Roberto Magalhães pintou uma tela no início da ditadura, prevendo o que aconteceria se o golpe militar fosse instalado no Brasil. A tela recebeu o nome do personagem gritando, acompanhada de uma matéria rica, pictórica. Nesta pintura, tem um rosto com a boca aberta absurdamente, além das condições de um ser humano. Magalhães fez dela uma imagem dando forma perturbadora, criada por uma pictórica de cores fortes como vermelho escuro, o preto, verde meio sujo e um amarelo barrento. A obra traz uma intextualidade das dores e dos desesperos daqueles que sofriam o efeito da violência militar. Podemos perceber o desejo de gritar contra a situação opressiva, porém, era um grito visceral contra o poder que explodia por meio da forma plástica. E seria um dos primeiros entre os vários gestos artísticos que se opunha à grotesca forma antidemocrática do regime militar. Então, como vimos, a cultura foi utilizada como meio para alcançar todos os cidadãos,
com o princípio de denunciar e espalhar pelo país a situação da nação durante aquele período militar, procurando dar ênfase aos autores nacionais e oposição à censura instalada. Ou seja, através da cultura que conseguimos ter um pouco mais de liberdade. É importante destacar o seu papel na busca de um processo de democratização do país, já que era o único meio de grande escala capaz de divulgar para a população informações e entretenimento. Uma frase que ficou bastante conhecida durante a época foi "ditadura nunca mais, cultura para todos", representando perfeitamente o que foi e a necessidade da cultura popular e resistência. Espero que tenham entendido. Bons estudos!